Nós compartilhamos, quantos estavam? Nós tivemos um culto romântico aqui uns 2 domingos atrás, porque estavam fazendo manutenção de eletricidade aqui, a gente estava aqui no escuro. Foi um culto acústico, né? Não tinha microfone, não tinha projeção, não tinha nada, mas foi um culto em que o Espírito Santo de Deus se moveu aqui de uma maneira muito especial, na verdade, não sei quantos de vocês estavam aqui, mas eu fui muito abençoado. E nós compartilhamos um pouquinho nessa sequência de medo, de fé. Nós falamos sobre esse texto de 2 Timóteo, que Deus não nos deu espírito de medo, nem de temor, mas de poder, de amor, glória a Deus, e de moderação. Moderação, eu queria trazer esse gancho para fechar com isso, para colocar você na mesma página. Moderação é uma palavra que foi traduzida assim para o português, mas ela tem um significado mais amplo, em que eu gosto muito dessa tradução da King James, que é uma mente saudável, ou uma mente calma e bem balanceada, uma mente com disciplina e autocontrole, como aparece na Amplified Bible, que não tem em português, mas é mais do que moderação. É uma mente saudável, uma mente sadia na sua forma de pensar. E por que isso é importante? Porque quando vem o medo, quando o medo assola as pessoas perdem o equilíbrio. Há um desequilíbrio emocional. Eu brinquei com vocês da pessoa, não vocês, mas tem gente que em casa, se tem que beber água meia-noite, é capaz de ficar com sede até de manhã, porque tem medo de ir até a cozinha. Ou se vai indo até a cozinha, tem a sensação nítida que tem um monstro gigantesco atrás da geladeira e que vai se manifestar assim que pisar na cozinha. Pior ainda se tiver descalço, porque tem alguma coisa que acontece quando pisa no azulejo frio da cozinha que parece que sobe o medo, dá um arrepio. Tem pessoas que conseguem ter experiências físicas de medo quando não tem nada lá, quando não tem absolutamente nada lá. E o diabo usa demais o medo na vida das pessoas, mas nós estamos trazendo em especial na vida dos cristãos, para não crerem. Nós compartilhamos que o medo ele é associado à incredulidade, e o medo e a incredulidade paralisam o mover de fé. Aqui Paulo estava ministrando Timóteo acerca do dom que havia na vida dele. Estava falando, Timóteo, Deus não te deu espírito de medo ou espírito de temor. Não é para você ter medo de ser quem eu te chamei para ser. Não é para você ter medo de exercer o dom que eu impus as mãos sobre a tua vida. Eu sei o que eu estou falando. Eu entendo o que há na sua vida, Timóteo. Paulo profetizando na vida dele. Eu sei o que está em você. Ninguém despreze a tua mocidade. Não importa que você é jovem. Não importa que você é jovem, Deus tem alguma coisa na sua vida nesta idade. Você não tem que ficar velho para ministrar. Começa a ministrar jovem. E você vai crescendo na experiência com o Senhor. Essa era a palavra de Paulo. E Paulo estava vendo que Timóteo estava travando pelo medo. O medo paralisa as pessoas. O medo faz com que as pessoas retrocedam, ou que elas não avancem, e que elas fiquem ali lutando contra alguma coisa que é absolutamente invisível. Eu quero que você entenda que quando o medo se manifesta, é o medo das trevas, do que você pode fazer contra elas, que está se manifestando em nome de Jesus. Você está entendendo? Não é o seu medo, é o medo do inferno, porque sabe o que há de poder de Deus na sua vida, se você se levanta para ser quem Ele te constituiu a ser. A igreja eu não gosto da palavra entidade. A igreja é o organismo mais poderoso que existe hoje na face da terra. Gostei que muita gente entendeu. Vou dizer de novo. A igreja de Jesus é a entidade, é o ser,
é o organismo. Deixa eu falar de novo. A igreja é o organismo mais poderoso que existe hoje na face da terra. Aleluia! Por quê? Porque Deus deu à igreja em Cristo o Espírito Santo que traz todo o poder que foi dado à igreja. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há um poder escondido na igreja. E o diabo tem agido contra a igreja com amnésia. E a igreja tem medo de exercer poder. Porque já viu tanta coisa esquisita acontecendo e sendo apresentada como se fosse o poder de Deus. Algumas coisas até esquisitas. Algumas coisas grotescas. E o poder que foi dado é o poder para gerar vida. É o poder para tirar alguém da morte para a vida. Não há maior poder que possa ser manifesto pelo Espírito Santo de Deus que não seja dar vida a alguém que estava morto nos seus delitos e pecados, alguém que estava condenado, atolado pelos pecados, sem esperança, mas encontra perdão de pecados, encontra regeneração, alguém que não era filho, mas agora é filho, alguém que estava destinado a ficar para sempre apartado do Senhor, mas agora é recebido como filho, é acolhido, é abraçado, faz parte, recebe um nome, é chamado família de Deus. Nada é mais poderoso do que isso. Curar é uma bênção, é necessário, mas não é tão importante quanto isso. Ressuscitar alguém dos mortos é tremendo, mas se a pessoa, quando ressuscitou dentre os mortos, não foi salva, não adiantou nada a sua ressurreição, porque está condenado para sempre. O poder que há de regeneração, o poder que há de salvação, de perdão de pecados, de nova vida em Cristo, nós não conseguimos compreender o que é isso. Tirar alguém do império das trevas e trazer para o reino do seu Filho amado. Esta transição, esta mudança é algo que nós não alcançamos na nossa compreensão do que é poder. E sabe por quê? Eu tenho um conceito que eu sempre luto para tentar colocar em palavras. Mas o diabo, ele conseguiu criar algumas figuras de poder, que são figuras contrárias àquilo que Deus disse que seria. E nós ficamos com a ideia de poder que o diabo colocou na nossa cabeça, e quando nós vamos a Deus, nós queremos que a manifestação de poder seja desse jeito que nós ficamos na cabeça, mas não é a maneira que Deus falou que ele ia fazer. Então, a gente tem assim, por exemplo, a ideia da manifestação de poder, o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada é uma figura clássica, que todos nós temos na nossa memória inconsciente, porque foi plantada desde criança com desenho, com mitologia, com as historinhas tal das 1001 noites, não é isso? E aí nós temos a impressão assim, que legal! Eu sei que não aconteceu com você, mas tem pessoas assim, que legal se eu conseguisse achar a lâmpada, que eu esfrego a lâmpada, eu tenho 3 desejos, eu já tenho na ponta da língua o que eu ia pedir para os 3 desejos, não é isso? E muitos de nós esperaríamos o quê? Esfrega a lâmpada, aparece o gênio, eu quero tantos milhões de reais aqui agora. O que o gênio faz? Tchuf, aparece aquele monte de dinheiro. Eu sei que você não tem isso na memória, mas tem gente que tem. Então, o diabo colocou que manifestação de poder é aparecer um gênio, você fala, é agora e agora. E se não manifesta assim, não é poder. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos umas falsas expectativas de como a gente entende que Deus deveria agir para manifestar o seu poder, que não vem da palavra de Deus, mas vem do inferno, porque nem o diabo tem o poder para fazer isso dessa maneira. E ele engana o crente fica confuso na sua fé, porque quando ele vai orar, ele espera que Deus faça algumas coisas da maneira que ele acha que deveria fazer, porque viu nos filmes, porque viu nos desenhos, porque ouviu dizer como deveria ser, e não é. Aconteceu alguma coisa no áudio aqui. Deu PA aqui só. Entende? Acho que caiu o PA aí. Voltou? Glória a Deus. Então o que acontece? Nós somos enganados. E nós não percebemos. Deus não trabalha dessa maneira. Porque essa maneira não tem sustentação. Essa maneira não tem legitimidade. Essa maneira não tem legalidade. Isso aqui vem, isso aqui vai. As coisas que são dadas dessa maneira, elas não duram.
O Senhor, Ele quer nos transformar para nos prosperar. Porque esses são os princípios que a palavra ensina. A palavra trabalha por princípios. Deus opera milagres baseado em princípios. Deus estabelece fundamentos a partir do que semeamos e do que colhemos, para que tenhamos legitimidade de ter e viver aquilo que Ele tem para nos dar. E nós temos que andar, então, de acordo com a palavra, e entender as manifestações do poder de Deus de acordo com a palavra dEle. Não de acordo com o diabo disse que é o certo. Porque essa confusão vem para gerar incredulidade. E quando vamos para situações mais limites, para gerar medo. Mas Deus não nos deu espírito de medo. E nós vemos então que o medo, ele entra em confronto com amor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, ou então acompanhe a leitura aqui comigo, capítulo 4, versículos 17 a 18. 1 João 4, 17 a 18, nós lemos o seguinte: nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, segundo o Senhor é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Em outra tradução, lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nessa sequência, se você ler o capítulo 4 inteiro, nós temos aquele texto clássico: Deus é amor. Quando eu era garotinho lá em Barbacena, na escola bíblica dominical, tinha que saber versículo de cor. O clássico que a gente falava era Deus é amor. Ou então Jesus chorou. Aí disse Jó, que não tinha nada a ver, mas era um versículo. Então todo mundo, para dizer que sabia um versículo de cor, esse era clássico. Deus é amor, toda criança sabia, né? E saía na fila. Quem falava primeiro quando tinha competição, concurso bíblico? Deus é amor. E quem experimenta o amor de Deus, vence o medo. Quem não recebe o amor de Deus, não tem como ser liberto do medo, e o medo produz tormento. Sabe por que o inferno é um lugar de tormento? Porque lá é o lugar em que há ausência total do amor de Deus. O inferno é um lugar de tormento, entre outras coisas, porque lá não há mais oportunidade de receber o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. A pessoa, então, que fica presa no medo, ela vive atormentada. Existem pessoas que não conseguem sair de casa, porque estão presas em síndrome de pânico. E tem tanto medo que tem uma vida que é um tormento, porque não consegue sair de casa, não consegue sair do quarto, não consegue viver uma vida normal. A vida fica toda presa e cativa. Esse é um extremo, um limite extremo em que já se tornou patológico, mas toda a origem do medo é espiritual. Há um espírito de medo, como nós vimos. Há um demônio que age nesta área de medo, da qual nós temos que ser libertos. E a libertação vem pela revelação do amor de Deus. E qual é a expressão máxima do amor de Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, não único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é um versículo básico que todo crente tem que saber de cor. É a síntese. Então a manifestação do amor de Deus é que Ele deu Jesus. A manifestação do amor de Deus não é que Ele faz tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, com a pilha de dinheiro ou com a solução do problema que você espera. Não é esta a maneira que Deus manifesta o amor dEle. Ele já manifestou o amor dEle na cruz. Ele já fez tudo o que Ele tinha para fazer. Ele deu o máximo que Ele podia dar. Ele deu tudo o que Ele podia dar quando Ele deu Jesus. E quando nós ficamos frustrados porque Deus não nos dá as outras coisas, nós esvaziamos o poder, nós esvaziamos a grandiosidade do presente, da obra, do amor de Deus na cruz do Calvário. Porque qualquer outra coisa comparada a Jesus é troco de pão. Qualquer outra coisa que nós possamos precisar para esta vida, comparado à vida de Jesus na cruz do Calvário, é troco de pão. E por que Deus não fez isso quando você decidiu se tornar alguém religioso e vir à igreja e estar domingo com aquela cara assim de crente e dar dízimo e orar e cantar? Não é isso. A Bíblia fala que Deus nos amou. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
E éramos, por natureza, inimigos de Deus, filhos da ira. Quando você era inimigo de Deus, quando você não tinha interesse algum nas coisas de Deus, quando você não estava nem preocupado em mudar qualquer coisa da tua forma de viver, neste momento, Deus te amou. E não só Ele te amou, como neste momento, lá na eternidade anterior, Ele decidiu mandar Jesus Cristo morrer por você e morrer por mim. A expressão do amor de Deus, na verdade, nós precisamos de revelação. Nós não conseguimos alcançar, porque nós temos a figura de amor do mundo. Nós pensamos em amor de homem e mulher, ou pensamos de amor de pai e filho, ou amor de amigo, e nós tentamos substituir ou comparar o amor de Deus com amores que nós vivemos aqui na nossa realidade natural e humana. Não tem comparação, não dá para a gente compreender. Oi? Todas as pessoas que disseram para você que te amavam, falharam com você. Todas, sem exceção. Você pode ter levado em menor consideração, mas falhou. Porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos. A Bíblia fala que nós podemos começar a experimentar um pouco de amor porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se você e eu temos alguma manifestação de amor para transmitir, de amor verdadeiro, esse amor é porque nós recebemos de Deus. E Ele espera que nós sejamos aperfeiçoados neste amor, porque este amor vai lançar fora todo o medo. Lembre que Deus sabe que você... Peraí, eu sei que você não tem problema nenhum com medo, eu também não tenho. Nós não temos problema nenhum com medo, mas tem pessoas que têm. E porque tem pessoas que têm, Deus quer que as pessoas vençam o medo. Amém? Porque eu sei que tem gente que tem medo de falar que tem medo. Tem crente, por exemplo, eu falo Satanás, por exemplo, que o Satanás é nosso adversário. Tem gente que fala o seguinte, o coisa ruim, aquele, o dito cujo, não entende que ele é um adversário vencido em Jesus na cruz do Calvário, e que se nós estamos em Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais, acima do mundo espiritual das trevas. Então tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que tem medo das consequências do que o diabo pode fazer. Tem crente que não se santifica porque não quer correr o risco de deixar as trevas meio bravas e então fica preso no medo. E ficando preso no medo não recebe o amor de Deus e o poder de Deus, porque Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Aleluias, glória a Deus. Tem mais alguém para dar um aleluia? Aleluia! Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então nós não temos que ficar preocupados com as obras do diabo. Nós temos que ficar preocupados com os nossos pecados que abrem a porta para o diabo agir. Se você e eu nos santificarmos, ele não pode fazer nada. Sabemos que somos de Deus e o maligno não nos toca. Se eu estou em Deus, o maligno não me toca. Eu descanso à sombra do Onipotente. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido, mas é neste lugar de santidade, é neste lugar de resistir ao pecado. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele foge. Não tem que ficar gritando para ele ir embora. Aliás, a igreja tem se especializado em mandar embora demônio surdo. Porque os caras gritam para o cara ir embora. É uma coisa impressionante. E a Bíblia diz que se eu estou sujeito a Deus, eu vou só resistir ao diabo. E ele vai fugir, não de mim, mas ele vai fugir da minha sujeição a Deus, da autoridade de Deus sobre a minha vida. Deus nos deu autoridade como igreja. A igreja tem autoridade, sim, contra as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja. A igreja deve avançar em lugares que hoje o inferno toma conta e não deveria tomar conta. A igreja tem esta autoridade, mas nós temos que estar sujeitos a Deus. Se não estivermos sujeitos a Deus, nós não temos vitória espiritual. E quando percebemos o mundo espiritual reagir, quando estamos sujeitos a Deus, o medo foge. As primeiras vezes que eu consegui criar coragem de ter alguma experiência de mandar algum demônio embora, foi tão tremendo perceber a autoridade que era no nome de Jesus. Mas aí eu lembro o que os discípulos, os 70, falaram para Jesus. Eles voltaram todo felizinho. Jesus, os demônios se sujeitam a nós. Jesus falou, você acha isso legal? Aí eu vi Satanás cair como um raio. Isso não me impressiona. Vocês deviam estar mais impressionados é que o nome de vocês foi escrito no livro da vida. Aleluia.
é muito mais saber quem nós somos do que aquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos é consequência do que nós somos, e nós somos chamados para ser e não para fazer. Fazer se torna muitas vezes algo religioso, mas ser é algo que é real. E nós somos chamados para viver esta realidade, quem nós somos chamados. Então nós somos amados de Deus Pai. Se eu sou amado de Deus Pai, a minha leve e momentânea tribulação vem para que produza em mim um eterno peso de glória. Ele não deixou de me amar porque eu estou sofrendo. Ele não deixou de me amar porque eu estou passando um momento apertado. Ele não deixou de me amar porque eu estou lutando contra uma coisa que me aterroriza e que me dá medo. Ele não mudou uma vírgula no seu amor por mim, e nem adianta eu querer agradar Ele para fazer Ele amar mais, porque Ele já me amou tudo o que Ele tem para me amar, porque Ele deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem nada que eu possa fazer para Ele me amar. Ele me amou quando eu não estava nem aí com Ele. Ele me amou quando eu era o pior pecador, quando eu não estava interessado em nada da vida dele. Foi nesse momento que Ele me amou e deu Jesus. O que eu acho que eu vou fazer para Deus para Ele me amar mais? Nada. Nós vamos fazer para agradá-lo, o que é completamente diferente. E nós temos que ser aperfeiçoados no amor. Se teu pai te magoou, se tua mãe te magoou, se alguém te magoou lá na tua infância, talvez você tenha mais dificuldade de receber do amor de Deus. Mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, Ele quer te curar. Nós trouxemos alguns seminários para cá, trouxemos algumas pessoas que trouxeram palavras tremendas, e muitos de nós lidamos com coisas do nosso passado. Isso é muito importante. Jesus tem toda a cura que você e eu precisamos. Então o problema não está nele. O problema está em mim e em você, se nós não recebemos, se nós não aprofundamos, e se nós não abraçamos e não recebemos, não está nele. Ele já deu tudo, todo o recurso que você e eu precisamos, Ele já nos deu. Quando Jesus Cristo disse está consumado, é porque estava consumado mesmo, está pronto. Então o que nós precisamos? Vencer o medo. O medo é um inimigo da manifestação do amor. Mas quando o amor de Deus vem, o medo foge. Eu amei essa canção que nós cantamos hoje. Essa canção, a primeira canção que nós cantamos. Se você chegou atrasado, você perdeu. Uma canção nova. E aquela parte que fala que quando vens nesse lugar, os mortos se levantam, pois ressurreição e vida estão em ti. Isso é demais. Isso é tremendo e poderoso. Nós cantamos alguns textos poderosos naquela canção. Vamos fechar o culto com essa canção. Porque quando Jesus entra em qualquer lugar que seja, nada fica como está. Quando Jesus entra na sua vida, quando Ele entrou na minha vida, todas as coisas começaram a ser transformadas. E cada dia mais eu quero mais da vida dEle na minha vida, para que mais da presença dEle transforme tudo ao redor. A manifestação de Jesus é contra o medo. Muitas pessoas têm medo do dia do juízo. É uma coisa engraçada, né? Eu não sei se você sabe, mas eu gosto um pouco de profecia bíblica, né? Quando você fala de juízo final, é interessante as coisas. Você tem ou aquela coisa ridícula que eles colocam, aquele cara de barba branca, com uma roupa branca, com uma tabuleta assim, cuidado, o juízo se aproxima, não sei o quê, sabe? Aquela coisa assim, ridícula, parece um cara louco, um pirado, um profeta pirado, falando uma coisa louca, e todo mundo acha aquilo ridículo, e tem que ridicularizar uma coisa que vai que existe, né? Porque ninguém ridiculariza uma coisa que não acha que existe ou que não seja real. E aquela figura, o juízo está próximo, é para todo mundo achar ridículo e não pensar. Ou tem gente que fica apavorado de pensar no juízo final, então tenta tirar isso da cabeça. Tenta tirar o medo do fim, o medo do juízo da cabeça. E a Bíblia nos diz que quem está em Cristo não é julgado. O que não crê é que já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você crê em Cristo, eu vou dizer para você, então, não tenha medo do fim dos tempos. Se você está em Cristo, você é filho, você é amado, amada. Não é para você a parte ruim, mas é importante você ter certeza que você é de Jesus, de verdade. Naquele dia, para que você não fique confundido, possa ter confiança naquele dia. Amém? Então o medo, nós precisamos lidar com ele, sendo ministrados pelo amor de Deus. Mas o que eu quero realmente avançar um pouquinho é que, com amor, ou nos entendendo amados, nós vamos vencer o medo, e vamos vencer o medo pela fé. Nós vamos vencer o medo por aquilo que nós
cremos não por aquilo que nós experimentamos ou por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós sabemos. A palavra de Deus, um dos textos que é fundamento desse ministério, é quando Jesus fala: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a manifestação do poder de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos curas, temos tido muitas experiências de Deus responder às nossas orações em questões de saúde. Nosso grupo de WhatsApp, ele é um lugar sério. Amém? É impressionante como Deus tem respondido pedidos de oração que nós colocamos ali. Temos que conhecer o poder, mas temos que conhecer a palavra, as Escrituras. Não podemos não saber naquilo que nós cremos. Quem não sabe o que crê é presa fácil de alguém que prega o engano. Então, nós precisamos saber o que cremos. E é interessante, eu quero ler esses dois textos só hoje. Jesus falando com Jairo. Lucas 8, 49 e 50, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mas falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Esse texto é um dos textos mais tremendos na minha vida, para eu pensar em como Jesus Cristo age na vida daqueles que creem. Imagina a situação: o Jairo, um cara super importante, saiu da sua casa, sua filha tremendamente doente, à beira da morte, e ele vai procurar Jesus. E ele vai procurar Jesus porque ele tem certeza que Jesus tem solução para a sua enfermidade, para a situação que a sua filha está passando. E enquanto ele vai até a casa de Jesus, e Jesus está ali naquela situação toda, ele vai curando gente, e gente vai conversando com ele vai andando, aquela multidão, o cara angustiado, ele queria que Jesus fizesse como o Filipe lá, o Filipe que pregou o evangelho para o eunuco no deserto, ele foi arrebatado para Azoto, ele saiu, ele queria que Jesus fosse diretamente para a casa dele. E aí, parece que está tudo bem, porque ele agora está com Jesus, então não vai acontecer nada de errado. Jesus está com ele, Jesus falou que vai resolver a situação dele, então ele fica descansado, fica em paz. Mas enquanto eles estão andando para a casa de Jairo, chega a notícia: esquece, libera Jesus aí, já morreu, acabou. Eu não sei quantos de vocês já oraram por coisas na vida que você esperava que acontecesse e estava numa situação limite. E a situação limite chegou, e aí passou o dia que deveria chegar a solução e não chegou, e chegou o dia seguinte, e dá aquela sensação: não rolou, acabou, já era. Terrível essa situação, né? Imagina Jairo, a filha morreu, acabou. Não sei quantos de vocês têm filha. A coisa normal na vida os filhos enterrarem os pais, não é isso? Esse é o ciclo natural da vida. É ruim, mas faz parte. Agora, pais enterrarem filhos é uma tragédia. É uma dor insuportável, incalculável. Acho que uma das coisas mais tristes que eu vivi na minha vida, eu fiz um velório e um enterro. Não teve velório. Eu fiz a cerimônia de sepultamento de uma garotinha que tinha 20 dias. 20 dias. E eram duas gêmeas. Uma se salvou e a outra morreu. E aí eu fui naquele lugar. Aí estava aquele caixãozinho branco pequeno. Saiu do hospital. Estava eu, o pai e o avô. E nós ali diante daquele pequeno caixão. E aquela dor daquele pai, aquela dor daquela família. Uma filha tão pequena. Aí tinha o enfeite de porta da maternidade. Ele colocou ali. Aí tinha o álbum de fotos, que deveria ser o álbum do bebê da vida, que não tinha mais sentido. Colocado ali. A bonequinha, tudo enterrado ali naquele lugar de morte. Mas aquele pai, ele conhecia Cristo. E apesar da dor daquele momento, ele sabia que ele não ia ver mais aquela filha aqui. Mas como Davi disse o quê? Ele não virá a mim, mas eu irei a ele. Ela não vem a mim, mas eu vou encontrar essa minha filha. É possível superar aquela dor daquele momento pela esperança da ressurreição, pela esperança da vida eterna. Mas Deus não criou para ser assim, pais enterrar filhos, mas filhos enterrar pais.
Nessa igreja nós já fizemos um acordo, nós fizemos um pacto entre nós, está todo mundo proibido de morrer aqui, vamos todos ser arrebatados em nome de Jesus, amém? Eu não quero fazer velório de ninguém aqui em nome de Jesus. Se você quer receber essa palavra, fazer parte conosco, venha, está dando certo até agora, 4 anos, ninguém morreu, e vamos mais um tanto em frente em nome de Jesus, amém? Porque Deus não nos criou para a morte. A morte é consequência do pecado. Jesus é a fonte da vida, Deus é o doador da vida, Ele é a própria vida, a vida sai dele, a vida que as pessoas têm é a fagulha de vida de Deus neles, não é isso? Mas a morte chegou para a filha de Jairo, e ele falou o quê? Não incomoda mais o mestre, porque já passou da hora. E tem gente que quando alguma coisa não sai, e chegou na hora que tinha que sair, não saiu, não vai mais incomodar Jesus, porque o tempo já passou. Jesus não está preso no tempo. Entenda isso. Ele não está preso no tempo. Eu já fiz algumas experiências loucas. Então, as coisas que eu faço, às vezes minha mulher fica nervosa comigo. Mas assim, eu já orei depois de uma situação ter acontecido, para que Deus fizesse alguma coisa, porque eu disse para Ele que eu cria que quando eu fiz essa oração, Ele já sabia que eu ia fazer essa oração na eternidade, e que então, mesmo que aquela oração fosse na minha lógica depois, ela podia ter sido contada antes, porque Ele sabia que eu ia orar. E funcionou. Eu não estou ensinando uma doutrina louca, eu estou compartilhando uma experiência minha, não estou dizendo que isso é verdade ou não é verdade, se funciona ou não funciona. Estou dizendo o seguinte, Deus conhece todas as suas orações. As que você já fez e as que você vai fazer que você não fez, Ele já conhece todas elas, Ele sabe todas elas, Ele armazenou todas elas numa taça de orações que estão diante dEle na eternidade, fora do tempo onde você e eu estamos. O fato de alguma coisa ter aparentemente acabado não significa necessariamente que acabou, porque Jesus, Ele é o sim e Ele é o amém, nele não há ponto, nele há vírgula, porque nós vamos com Ele para a eternidade, e ainda que alguma coisa realmente tenha encerrado e terminado, se alguém morreu, ele não ressuscitou, não significa que coisas na sua vida tenham acabado pelo simples fato de que a data limite passou. Enquanto não morreu, não acabou. E nesse caso, ele ainda falou para Jairo o quê? Não crê somente. Não temas, crê somente. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, não temas, crê somente. Mas fala mesmo, não é aquela coisa só de... Fala sério, é a verdade. Sabe por que é importante a gente falar essas coisas uns para os outros? Porque tem um poder na sua palavra. Há um poder liberado quando você fala a palavra de Deus. Quando nós declaramos a palavra de Deus, liberamos o poder que há na palavra de Deus. Então, quando ele nos chama a não temer, crer somente... Por que que ele tem que falar isso para você e para mim e teve que falar para o Jairo? Porque nós ficamos com medo e nós não cremos. Não vocês, mas tem crente que é assim. Quando passou do limite, muitos são assolados pelo medo e não conseguem se libertar do tormento do medo. Então a primeira palavra é não temas. Lembra onde que entrou o medo? O medo entrou no Éden como consequência do pecado. Deus sabe que o medo veio de fora, Deus sabe que o medo veio das trevas e do inferno. Então ele sempre fala que nós temos que vencer o medo, ele sempre apresenta o medo como inimigo, o medo como algo que está fora de nós e não dentro de nós, porque é de fora de nós que o medo nos aflige. É sempre uma palavra de fora, uma impressão de fora, uma ideia de fora, um cenário de fora que entra e que encontra um lugar para se manifestar e para criar aquela situação que muitos de nós lutamos e, meu Deus do céu, não temas. Eu li, eu não tenho certeza que é isso, mas dizem que na Bíblia tem 365 não temas. 66. Eu fui pesquisar na minha chave bíblica do Strong, eu confesso que eu não achei tudo isso. Mas como eu creio que tem gente que pesquisa mesmo, às vezes estava em outra forma de não tema, não tenha medo, não fique com medo e tudo mais. Eu quero crer nessa verdade que me faz todo sentido de que há uma provisão de Deus para cada dia do ano na nossa vida, dizendo não temas. E se não tivesse, tivesse uma só, não temas, eu recebo pela fé, ele disse não temas, eu não temo, e acabou. Não temas. Agora, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que crer. Vou crer no quê? Se não for na palavra, você e eu corremos o risco de crer, lembra que eu falei das falsas expectativas?
de crer em alguma coisa que Deus nunca disse que faria, e que eu tive a impressão que Ele ia fazer e que Ele não fez, isso não tem sustentação, isso não tem fundamento, Deus não tem compromisso com isso na sua vida e na minha vida. Mas se há uma promessa, se está escrito, aí você pode apresentar a Deus pela fé e falar: Senhor, eu creio na Tua palavra. Em nome de Jesus, eu não só não temo que essa situação vai acontecer, mas eu creio nessa Tua palavra de provisão. Eu fico angustiado porque eu tenho lido e tenho ouvido de um evangelho tão sem pé de cabeça que está sendo falado ultimamente, que eu vi pessoas falando que colocaram Deus no cantinho com a palavra dele. Já ouviu isso? Coloquei Deus no cantinho com a palavra dele porque ele tem que fazer o que ele falou que ia fazer. Quem pensa em alguma coisa parecida com isso, tão de longe, tem um Deus que cabe no cantinho mesmo. E esse Deus não vai fazer nada para essa pessoa, porque esse Deus não existe. E se tem um Deus assim, misericórdia. Deus criou o universo. Os cientistas não sabem o tamanho do universo. Deus é maior do que o universo. E os cientistas não sabem se temos um universo ou se temos enésima potência de universos, e esse aqui é um dos universos. E Deus é maior do que tudo isso. É ridículo alguém que se diz crente achar que vai pôr Deus no cantinho, ou vai obrigar Deus porque Deus se prendeu pela palavra dele. Você está entendendo que loucura que é isso? Não. Deus vela pela palavra dele, porque a palavra dele glorifica quem ele é. Não é para me glorificar ou para resolver o meu problema, é para que ele seja glorificado naquela situação da sua palavra, porque quando a palavra dele se cumpre, as pessoas vão reconhecer que há um Deus vivo e que age, e que glória a Deus se manifestou na minha vida, mas a questão não sou eu, a questão é ele. A questão não é o meu problema, a questão é a palavra dele. A questão não é a minha necessidade, a questão é a provisão que há na palavra dele. É tudo por ele, para ele a glória, e não para mim. O evangelho está sendo torcido de cabeça para baixo. Nós estamos vendo um tempo que tem um evangelho louco sendo pregado, esquizofrênico sendo pregado, porque não faz sentido. Parece que o Deus somos nós e ele é um servo. É isso que está sendo pregado. E não é isso que a Bíblia diz. Agora, por que ele se preocupa comigo? Porque ele me ama. Ele me ama e ele quer se revelar na minha vida. Ele me ama e ele quer cuidar de mim, porque ele decidiu fazer isso. Eu não podia obrigar ele a fazer isso. Mas é em Jesus, e através de Jesus, e a partir de Jesus, ele agora me chama filho. E ele me coloca a figura de pai e filho, pais imperfeitos, cuidando de filhos imperfeitos, mas qual é a mãe que esquece o filho a quem amamenta? Aí ele fala, ainda que fosse possível que uma mãe esquecesse o filho a quem amamenta, eu não esqueço de você, que é meu filho. Ele nos chama filhos, ele nos acolhe. Não temas, crê somente, e ela será salva. Por quê? Porque Jesus começou a dizer o que? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que ele foi procurar Jesus? Porque ele entendeu que Jesus era a solução de todas as coisas. Mas ele foi procurar Jesus que curasse. E Jesus não queria só revelar para ele o Jesus que curava, mas quis revelar para ele também o Jesus que ressuscita dentre os mortos. Talvez a situação que você está lutando, que está apertada, e você está querendo um Deus que faça alguma coisa 7,5. Ele quer revelar para você que tem um Deus que é 10, que faz além do que aquilo que você está esperando que aconteça, porque se está na palavra, ele pode cumprir. Não temas, crer somente, ela será salva. E o que ele fez? Ele foi lá e ele ressuscitou aquela menina. Todas as soluções que Deus pode dar para a sua vida e para a minha vida nesta vida são passageiras. Jesus ressuscitou aquela menina, mas aquela menina morreu. Jesus pode resolver os seus problemas que te afligem hoje, mas isso não muda a sua vida eterna. Ele tem prazer em cuidar do nosso dia a dia, mas ele tem muito mais interesse em nos revelar que nós temos que viver além das coisas que estão aqui.
Nós temos que entender que nós somos de outra dimensão, nós temos outro destino, o nosso foco tem que ser o que vai além daqui. Por quê? Porque senão nós vivemos como muitos estão vivendo hoje. Eles querem o evangelho que Deus resolve aqui, e é o carro, e é o dinheiro, e é o empréstimo, e é a saúde, é o casamento, e é o filho, e está tudo bem isso aqui. Nada de errado, isso aqui é parte do evangelho. Mas falam de Jesus para quem? Tem frutos eternos aonde? Estão guardando galardões para a eternidade em que momento? Qual é o foco eterno que este evangelho leva estas pessoas a viverem? Nenhum. Qual é a diferença espiritual que fazem? Atraem outras pessoas que querem solucionar os problemas humanos. Solucionar os problemas humanos é passageiro. Faz parte do evangelho. Deus disse que não vai faltar o que comer, o que vestir, onde morar. Ele é o Deus que nos sara. Ele tem bênção para a família, Ele tem bênção para o casamento, Ele tem bênção para o trabalho, Ele tem bênção para as finanças, Ele tem bênção para tudo isso. É verdade, tudo isso é verdade, mas isso é parte do evangelho. Se nós não pensarmos na eternidade, se nós não pensarmos em que nós temos que guardar tesouros para a eternidade, podemos ter cristãos milionários aqui na terra que serão miseráveis celestiais. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Nós reduzimos o evangelho a consertar as coisas daqui. E consertar as coisas aqui é legal, é muito gostoso, faz bem, é confortável, é prazeroso, tudo bem. Mas não tem duração. Jesus disse que Ele mesmo vai destruir no juízo todas as obras dos homens que estão na terra. Tudo o que você e eu possamos ter que é terreno vai ficar aqui. Não tem durabilidade. Mas o que nós fazemos para Deus na eternidade, as nossas obras nos acompanham. A palavra de Deus nos diz que nossas obras de justiça são os adornos do vestido da noiva. Eu vou dizer que nós homens, nós temos uma certa crise. Eu vou confessar aqui que Deus não nos ouça. Mas eu acho que ficar pensando em vestido de noiva, adorno do vestido de noiva para um homem é um troço um pouco complicado. Mas Ele nos chama de noiva. Aleluia! Que figura linda! Não é isso? E os enfeites do vestido da noiva são as obras de justiça dos santos. Aleluia! Nós precisamos investir tempo nestas coisas. Precisamos fazer o que é eterno. Precisamos conquistar para a eternidade. Precisamos crer na palavra. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus tem autoridade sobre a morte. Mas a filha de Jairo morreu. Jairo foi salvo. A casa de Jairo provavelmente foi salva. E essa é a grande mensagem que nós temos que tirar dessa experiência. O que Deus fez na sua vida. Onde você estava? Como você vivia? Qual era a sua esperança? O que você pensava acerca da morte e da eternidade? Isso aqui você tem que pensar. O que Deus te deu, o que Deus te fez, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor também. Mas Ele transforma você de dentro para fora. Esse é o Evangelho. É quem você era e quem você é hoje. O que mudou na sua maneira de pensar? O que tinha valor para você e hoje não tem mais? O que a turma te influenciava e agora não influencia mais? Sabe, andar em Cristo, em grande parte, é um caminho solitário. Porque a gente começa a saber quem a gente é. Então não dependo mais que a turma toda me aprove. Porque a turma às vezes está toda indo para o barranco, para o precipício. E querem que você vá junto. Vão enfiar o pé na lama. Vão acabar com a vida e querem que você vá junto. E às vezes você fala, não, para cá eu não vou com vocês. Ah, você é mané. Meu tempo era mané, desculpa os manuéis. Eu não gosto de falar isso. Você é fanático. Você é ridículo. Você é exagerado. Você é tonto. E muitos de nós ouvimos isso, não é? Muitos de nós somos excluídos de grupos de WhatsApp. Muitos de nós somos excluídos de rodinhas de conversa. Muitos de nós somos excluídos de alguns programas. E sabe o que eu vou dizer? Glória a Deus. Porque os caras acham até que você é mais santo do que você na verdade é. Eles têm até uma imagem boa a teu respeito. Quando eles te excluem dessas coisas, não é verdade?
Mas essa é a imagem que nós temos que ter, não como o santarrão chato, o cara que é religioso, mas alguém que eu tenho tanto valor, eu sei tanto o que eu creio, eu morro por aquilo que eu creio. Não como homem-bomba que mata outros, mas eu posso pagar o preço, eu sozinho, eu não tenho medo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde está a minha confiança, eu sei quem reina sobre a minha vida, eu tenho a minha identidade clara, eu não preciso dessas coisas passageiras, porque eu sei para onde eu estou indo, eu conheço o meu destino eterno, Deus é comigo, Ele me comprou por preço, e eu quero agradar a Ele, porque naquele dia que eu encontrar com Ele, eu não quero ficar confundido. Eu quero ser recebido, bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, porque esse é o lugar que nós precisamos ser recebidos e acolhidos e fazer parte. É naquele dia, diante do Senhor, ser acolhidos por Ele. Esse é o lugar para onde Ele nos chama a estar. Eventualmente vamos perder alguns amigos, nós vamos ganhar muitos outros. Eventualmente vamos perder alguns amigos, mas alguns amigos vão começar a querer ouvir o que a gente tem para falar. Porque as pessoas respeitam quem tem opinião. As pessoas respeitam quem tem personalidade. As pessoas respeitam quem não tem medo de ficar só. Se tem alguém que não tinha medo de ficar só, é Jesus. E eu gosto mais daquela palavra. Vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes, e glória a Deus por isso. Mas quando Jesus pregou aquela palavra dura em João capítulo 6, que tinham que comer da carne dele e beber do sangue dele, foi todo mundo embora. E depois foi toda a multidão embora. Aí Jesus orou para os discípulos e falou, escuta, vocês querem ir embora também? Qualquer pastor médio que prega uma palavra que dá um problema na igreja e o pessoal começa a ir embora, olha pessoal, espera um pouco, eu me expressei mal, deixa eu explicar o que eu quis dizer, espera um pouquinho, acho que eu exagerei. Jesus não só não falou isso, deixou todo mundo embora mesmo, porque eles não queriam a palavra que ele estava pregando. Vocês querem o quê? Vocês querem o milagre que eu faço? Vocês querem receber, querem que eu multiplique o pão, querem que eu cure todo mundo, isso aqui, está todo mundo aqui, agora quando eu falo a verdade, vocês vão embora? Pode ir embora. Nossa, mas Jesus, ele não é aquele amoroso, meigo, fofinho. Jesus tinha a palavra dura. O jovem rico que chegou para ele, que guardava tudo, e ele amou o jovem rico. Falou, vende tudo e volta aqui. O jovem rico foi embora triste. Sabe o que Jesus fez por ele? Nada. Deixou embora, porque ele queria morrer abraçado com as suas riquezas. Ele não queria se converter, porque Jesus conhecia o coração dele. Quando a multidão foi embora, virou para os discípulos e falou, vocês querem ir embora também? Começo tudo de novo. Eu começo tudo de novo. Porque eu venho aqui para pregar o que eu tenho que pregar. Eu venho aqui fazer a vontade do meu Pai, não vim fazer a vontade de vocês. Nós precisamos começar a entender que o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que não é bíblico. O Jesus que está sendo apresentado é um Jesus que não está na Bíblia. As experiências, o foco do evangelho que está sendo apresentado não é o que está na Bíblia. Por isso temos que ler, temos que entender, temos que pedir revelação e temos que não ter medo, mas crer somente. Eu não vou nem para o segundo versículo. Vou parar por aqui. Nós vivemos um tempo de muita pressão. Hoje em dia, se a pessoa erra o post no Facebook ou no Instagram, vai ser linchado por multidões. E se for muito linchado, é capaz de virar notícia em algum jornal, dependendo do que a pessoa falou de errado. Estamos vivendo um tempo de ódio. Estamos vivendo um tempo que ter opinião é assustador e ameaçador. Estamos vivendo um tempo em que nós não podemos discordar daquilo que é empurrado goela abaixo como se fosse verdade, como se fosse algo do tempo em que vivemos, como se fosse a última atualização do que é ser humano hoje em dia. É cada vez mais difícil ter posição, ter opinião. É cada vez mais difícil a gente concordar com alguma coisa, com alguém. Nós precisamos entender quem nós somos. E precisamos crer que se está na palavra de Deus, não precisamos ter medo de crer e de praticar, porque é a verdade. E o Senhor estará conosco, mesmo que alguma coisa, algum projeto, algum sonho, alguma expectativa tua tenha morrido. Não acabou o mundo, não acabou a vida, não acabou o dia. Vira o calendário, vem mais um dia, vem mais uma semana, vem mais um mês, porque Jesus reina e Ele tem recursos para todas as coisas. Em nome de Jesus. Nós precisamos vencer o medo. Nós precisamos receber do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ser evangélico não é ser religioso, mas é entender que eu fui alvo do amor de Deus. Em Jesus Cristo eu fui amado. Ele me amou, eu não entendo, mas Ele me amou. E Ele espera que eu o ame. E eu quero fechar com esse outro mal entendido. Fala muito em amar a Deus. Eu te amo, Deus. Beijinhos, Deus, eu te amo. Eu sou apaixonado, extravagante, eu te amo. Não é nada disso.
que a Bíblia fala? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você ama Deus? Conheça a palavra dele. Obedeça a palavra dele. Essa é a maior declaração de amor que você vai fazer para ele. E é aquela que ele vai realmente receber. Porque é assim que ele disse, que ele quer ser amado. Amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a força, com o teu entendimento. Não é ficar... É abraçar a palavra. É abraçar o ensinamento dele. É viver a vida que ele nos oferece em Jesus. Precisamos ser transformados, queridos, cada dia. Em nome de Jesus. Precisamos nos fortalecer uns aos outros, para que sejamos fortalecidos. É por isso que temos que encontrar. É por isso que temos que nos reunir. Por isso que tem as células, tem os grupos de reunião. Você precisa encontrar com pessoas que falam a sua língua, que têm o valor, está buscando andar como você está procurando andar, porque está difícil aí fora. E todos nós temos que viver a vida aí fora como sal da terra e luz do mundo. No fundo, está todo mundo procurando o que nós temos. Mas colocar o rótulo da religião e falar, não quero. Jesus não é religião. Jesus é vida. Nós encontramos a vida nele. Vamos orar.